E como que eu vou adorar o Senhor? E como que você vai adorar o Senhor? Você acha que é só simplesmente cantar? Não, o Senhor quer uma vida de adoração. Eu gosto muito de um versículo que Jesus disse lá no Novo Testamento. Ele fala assim: o Pai procura os filhos, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. E o ato de adoração envolve toda a nossa vida, todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Então, o corpo, chamado nas Escrituras de santuário do Espírito Santo, é um espaço consagrado à presença divina. Ele não pertence a nós, mas àquele que o criou. E ele habita em nós. Por isso, cuidar do corpo é restaurar o altar da comunhão entre o céu e a terra. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Então, quando o corpo está intoxicado, inflamado ou viciado em prazeres imediatos, o santuário perde a sensibilidade espiritual. Isso é verdade. A carne fala mais alto, a mente se torna confusa e o espírito se enfraquece. Por isso, a santificação do corpo começa pela purificação da mesa e do coração. Quantas pessoas hoje estão falando: eu não consigo jejuar, eu não tenho forças. E a pessoa está cada dia mais engordando e desenvolvendo síndromes metabólicas e problemas de saúde. É porque a sua carne, muitas vezes a gente pensa que é o inimigo. O inimigo está tentando me destruir. Sim, ele está passando na sua frente os alimentos e falando: você não consegue resistir, coma desse alimento porque você vai morrer, você não vai ter disposição para orar, você não vai ter disposição para buscar a Deus, você vai ficar aí nessa mesma vida rasa, você não vai para o profundo com Deus. É isso que o inimigo faz. E você vai o quê? Comendo todas as vezes que ele vai te oferecendo. Levanta, acorda em nome de Jesus. Se posiciona. A palavra de Deus diz que a nossa carne, ela tem que ser mortificada dia após dia. Mortificar nossa carne traz uma tristeza para ela, mas uma alegria para o espírito. E é isso que o Senhor deseja, que nós mortifiquemos a nossa carne e que para que nós possamos dar espaço para o nosso espírito comandar a nossa vida no dia a dia. O inimigo sabe que o corpo é santuário, por isso ele tenta profaná-lo, não com ídolos de pedra, mas com hábitos destrutivos, distrações, gula e excessos. Cada vez que cedemos à carne, permitimos que o altar se encha de fumaça estranha. E aí, você sabia que o estômago, ele é um altar? O seu estômago, sim, você está oferecendo sacrifício para quem? Para a sua carne. E toda vez que a gente oferece um sacrifício para a nossa carne, agradando a nossa carne, quem está se alimentando disso é Satanás, é Beelzebul? Ou você está oferecendo um sacrifício agradável a Deus? E a palavra de Deus, ela nos chama a viver uma vida agradável, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O estômago é o lugar onde oferecemos sacrifícios diários. Tudo que colocamos nele é oferta de vida ou de morte. Assim como o altar no templo de Israel queimava incenso puro e ofertas santas, o estômago também deve receber aquilo que glorifica o Criador. Quando comemos com consciência, gratidão e equilíbrio, estamos apresentando ao Senhor um sacrifício agradável. Mas quando nos entregamos à gula, ao vício, à pressa ou à comida contaminada, oferecemos fogo estranho no altar do corpo. Você já pensou sobre isso? O Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19 fala sobre isso. Paulo alerta que há quem adore o próprio apetite, vivendo para satisfazer a carne e não o espírito. A mesa é, portanto, um campo de batalha espiritual, sim. É nela que decidimos se seremos governados pelo espírito ou dominados pelos desejos. O altar do estômago deve ser santo, alimentado com pureza, moderação e reverência. Não se trata apenas de nutrição, mas de adoração. Cada refeição pode se tornar um ato profético, um banquete de vida ou um pacto inconsciente com um sistema que rouba vitalidade, lucidez e
comunhão com Deus. Olha como isso é sério, gente. O próximo bloco está imperdível. Nós vamos falar sobre a luxúria, a gula, e você vai entender quem está atuando aí atrás dessa fome insaciável da sua carne.